Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Está começando mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. E hoje nós vamos conversar com a psicanalista Vera Iaconelli. Vera é mestre e doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo e fundadora, diretora e coordenadora da pós-graduação do Instituto Gerard. Palestrante, é coautora do livro Histeria e Gênero, o sexo como desencontro, e autora do Mal-Estar na Maternidade, do infanticídio à função materna. É também membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense e professora convidada na Maternidade São Luís e no Hospital do Coração, e colunista do jornal Folha de São Paulo. Vera, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Nós que somos colegas de Folha de São Paulo. Esse programa é um programa diferente, é um programa especial. Eu, aliás, queria dedicar este programa ao Sandro, a Marlene, pai e mãe do Arthur, e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porque nós vamos falar de luto. Nós vamos falar dessa coisa antinatural, pais, avós, enterrando um filho. Eu não sei até que ponto, na sua experiência, você já tenha visto uma situação como essa de um luto de alguém que, entre outras coisas, está preso, está recolhido, está afastado da sociedade. Como é que você olha para isso? O luto ele é um processo assim básico do psiquismo, né? Ele é um processo assim, como se fosse a cicatrização do tecido do corpo. Você se machuca, ele cicatriza. E ele precisa de algumas características, de algumas condições para acontecer. O que eu vejo que o luto da descendência, então sejam filhos e netos, ele vai na contramão de qualquer expectativa. Você tem uma descendência para sobreviver à sua morte, né? A gente tem os filhos para além da gente. E, nesse caso, vive um paradoxo que torna esse luto bem mais complexo que os outros. No caso de uma pessoa presa nessas condições que a gente sabe, né? A gente não está falando só de uma pessoa presa, mas nessas condições, os lutos se acumulam. É uma pessoa que já vem tendo que elaborar um monte de perdas e o luto ele passa pelo reconhecimento social. Quando você perde alguém que você ama, é muito importante que as pessoas reconheçam, que elas franqueiem esse luto, que elas respeitem, né? Ninguém está esperando, por exemplo, trabalhar no dia seguinte que você se tornou viúva. Seria um absurdo, né? As pessoas sabem, fique em casa, meus pêsames. A palavra pêsames é fundamental. Então, o reconhecimento social da perda é uma das formas de elaborar, que ajuda o sujeito a elaborar o luto. Então, acho que a gente tem tantas questões aí, neste caso, que são condições adversas para a elaboração desse luto, que eu acho que a gente teria que pensar, né? O que está em jogo aí nessa cena, né? O fato de crer ajuda a cicatrização? Ou o luto é tão doloroso para quem crê como para quem é, por exemplo, ateu? Bom, Juca, depende do que você está chamando de crer. Porque as pessoas podem crer na humanidade, crer no amor, crer na amizade e crer em Deus. Então, às vezes a gente vê muita gente religiosa que não crê em nada disso, e você vê muito ateu que crê na humanidade. Então, eu acho que crer na bondade humana, na amizade, nas relações, em Deus, é muito bem-vindo, né? Mas desde que seja essa crença no humano, acima de tudo. Num Deus que fez pessoas que valham a pena. Porque a gente vê religiosos que não têm crença no outro, né? Na solidariedade, na amizade. Então, quando você pensa na questão da prisão e do luto, a falta dos amigos por perto, a falta da família, para mim é inimaginável. Assim, eu não consigo imaginar como... Bom, para nos ajudar nessa conversa difícil,
nós temos aqui a educadora social e membro da Frente Dom Paulo Evaristo Arnes por Justiça e Paz, a Adriana Toledo, que pode ser chamada também da Yalorixá Adriana de Nanã. Convidamos, além dela, Inês Felipe, assistente social com mais de 30 anos de experiência em políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes em situação de risco. Além do mais, a Inês era muito amiga de Dona Marisa. E eu queria começar com você, Inês, próxima que é da família, tentando entender, com a tua experiência profissional, como é que tem sido para você lidar com isso? Quer dizer, não faz muito tempo você perdeu a amiga, agora você vê o neto da amiga, que é a cara dela, né? Porque o Arthur lembra demais Dona Marisa. Como é que você está reagindo e resistindo a isso tudo? Eu estava até pensando aqui no que a Vera estava dizendo, e o luto, ele não tem um tempo para acabar, né? O luto, você pode vivenciar esse luto, e eu acho que hoje se fala muito em adaptação ao luto, né? Então, eu acho que eu ainda estou vivenciando um luto de uma amiga, né? E aí, de repente, você nem completou esse ciclo de adaptação e você já vem em um outro luto, né? Porque você passa a perceber como isso afeta a família, os amigos, a sociedade. Então, quer dizer, o luto ele não deixa de ser uma questão individual e ele passa a ser uma questão coletiva. E eu acho que dói, né? Dói demais. Porque outro dia você vê uma criança, você se lembra da avó da criança, né? Daqui a pouco você pensa no avô que está preso. Então, é uma dor que não cessa, né? Você concorda que toda hora tem alguma coisa cutucando essa ferida? Então, é assim que eu me sinto, né? E assim que eu sinto as pessoas que são próximas. Por exemplo, o presidente Lula, a todo momento, tem alguma coisa cutucando uma ferida. Né? Então, não acaba. Adriana. Adriana. Por quê? Nanã é o meu orixá. Eu sou Adriana de Nanã. Ah, você é Adriana de Nanã. Isso. Tá, agora eu entendi. Então me conte, Adriana, como é que para você foi isso tudo? Como é que tem sido isso tudo? Olha, como a Vera disse, não é natural nós enterrarmos os nossos mais novos. A gente sempre espera enterrar os mais velhos, né? Em cultura alguma, isso é natural. É sempre um choque. Agora, e normalmente é um choque para a comunidade. Para quem é de matriz africana, de cultura mais tradicional, né? Nós vemos de uma cultura onde a construção é coletiva, até mesmo dos nossos filhos. Muitas leis, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é necessário em comunidades tradicionais, que é natural se acolher e cuidar das crianças. Né? O filho não me pertence, pertence à comunidade, porque é o futuro de toda aquela comunidade. Assim como aos mais velhos também, que eu não estaria aqui sem os meus mais velhos. É assim que a gente entende. Agora, é muito chocante a gente observar o comportamento da sociedade ocidental hoje, e mais especificamente no Brasil, com essas perdas e esses movimentos de ódio, né? Eu, enquanto Yalorixá, enquanto uma sacerdotisa, que a gente sempre busca direcionar, encaminhar, ajudar as pessoas no seu caminho para que trilhem um caminho sempre melhor para elas e para a sociedade, porque as religiões de matriz africana, o candomblé é uma religião comunitária, toda a nossa comunhão é comunitária, a gente não faz nada sozinho. Então, eu não consigo racionalizar como alguém consegue comemorar a morte de uma criança, por exemplo.
o Papa disse, ou pelo menos é atribuído a ele, que quem comemora a morte alheia, na verdade, morreu primeiro. É isso mesmo, Vera? Eu acho que a frase é essa. Assim. Eu acho a coisa mais surpreendente tem aquilo que é de fora o íntimo, o que você pensa, e tem o verniz social que mantém a gente, né, em sociedade. Em sociedade, a civilidade, Sim. né? Então, quando você ultrapassa algumas barreiras como essa e feito por pessoas que são representantes, aspas, do povo, o que você vê é uma arrogância no sentido qual a morte é a única coisa que nos iguala, né? Porque você pode ter o dinheiro que você tiver, você pode ser o cara mais rico do mundo, o tempo é igual para todos, no sentido de vai acabar para todos. Então, quando você banaliza a morte de alguém, ou faz uma coisa indecente, como foi feito em relação à morte dessa criança, você está se dizendo como que é acima da morte, é de uma fantasia onipotente, porque a morte deveria nos deixar todos humildes, porque na hora que você se depara com ela, você fala, nós somos iguais. Ah, um é negro, outro é branco, outro é mulher, outro é homem, mas tem um lugar onde eu sei que a gente é igual, todos vamos morrer. Quando se banaliza isso, né? Quando a gente não respeita, por exemplo, que no dia seguinte da luta todo mundo sai do campo para que se possa recolher, essa ética até da guerra, da carnificina, você está dizendo, eu estou acima do bem e do mal. A morte não me serve de baliza para a minha ética. Eu acho isso assim assustador. Foi uma das coisas mais, muito além de, não se trata de educação, se trata de uma certa mentalidade onipotente que prova um lugar que você fala, mas essa pessoa não entendeu o que nós somos perante a morte. Não é nem perante Deus, o inferno, não é isso, mas perante a morte. Né? Um ateu sabe também o que é a morte. Não é? Então, isso me surpreende muito, me assusta, eu diria. A conversa está aberta, me interrompam a Vera, conversemos. Vera, é claro que cada um reage diante de uma tragédia como essa, da sua maneira. Mas um homem de mais de 70 anos, com toda a experiência que tem o ex-presidente, você vê condições de ele se recuperar para qualquer outra batalha que ele tenha que enfrentar na vida, diante da perda de um neto de 7 anos, que era a paixão dele, enfim? Vejo. Vejo. Vou explicar por quê. Eu não conheço, a gente está com a bola de cristal. Estamos com a bola de cristal. Exato, teorizando sobre isso. Vejo, vou dizer por quê. Porque quando, para o Freud, né, para a psicanálise, quando você perde um objeto amoroso, uma pessoa, uma ideia, você perde alguma coisa, aquilo que você investiu naquela pessoa, o luto, o que é? É voltar aquele investimento para você e você ter que reinvestir em outra coisa. Então, você fica lembrando, pensando, e chega uma hora que você vai permanecer uma parte naquela lembrança que nunca vai acabar. Então, o tecido conjuntivo da cicatriz não é o tecido original, né? Aquilo lá, aquela pedra vai ficar no sapato, como você bem diz, né, Inês? Tem uma coisa que não acaba no luto, mas ele tem fases. E aí você reinveste em outras coisas. Se aquele objeto que você perdeu, aquela pessoa que a gente chama objeto na psicanálise, é muito odiada, o que volta para você? A gente sabe aqueles casamentos que eles se odiavam, aí um morre, volta aquilo para você. Né? Quando as relações são muito investidas amorosamente, por mais sofrido que seja, o que volta é o amor. Então você vai ver pessoas que perderam entes queridos, que fizeram ONGs, que fizeram incríveis doações, que doaram os órgãos. O que elas fizeram? Elas reverteram aquilo num gesto amoroso para o outro. Né? Então, por mais incrível que pareça, o luto bem feito do sujeito amado, ele é ultra dilacerante, mas ele volta para... E eu não estou dizendo isso só, estou dizendo isso de casos atendidos durante anos na clínica, de perdas de filhos. Vera, deixa eu te dizer, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Não quero pegar uma carona em nenhuma consulta com você, mas deixa eu te dizer. Eu perdi pai e mãe. Sim. O meu pai de maneira dramática, porque foi assassinado num assalto.
E eu sou perfeitamente capaz de entender o que você está querendo dizer, porque o meu luto em relação a eles é exatamente isso que você disse. Quer dizer, é um luto amoroso de conseguir trazê-los. As recordações que tenho deles são só as boas recordações, só penso no meu pai e na minha mãe sorrindo. Bom, eu tenho para mim que eu não suportaria a perda de um filho, eu tenho 4, ou a perda de uma neta, tenho 2. Eu acho que acaba a minha vida. Acho que a gente nem tem que pensar nisso, Eu sei. Juca. Pois é, de mas tão terrível que é. Então, mas é que eu quero tentar entender como é possível, e aí na morte de uma criança, eu conseguir transformar isso num ato amoroso. Juca, Diga. é assim, eu sou mãe, né? Tive a infelicidade de perder 2 filhos. Mas tem a questão, assim, mais importante que isso, acho que dentro do que a Vera está dizendo, essa questão do amor que a gente tem pelo mais novo, e que, na verdade, ele nos traz, pelo menos, né, no meu conceito, a esperança de futuro, que é a nossa continuação. Eu não vejo continuação biológica, mas cultural no mundo. E, às vezes, essa perda, passado o momento da dor inicial dessa perda, às vezes nos motiva a criar algo novo. Sim. Né? Nos motiva a transformar aquela dor, às vezes, até em algo melhor para o mundo. Porque nós somos sociáveis, nós somos criados para viver em sociedade. Né? Assim, é a nossa natureza. Então, apesar da sociedade hoje levar a gente cada vez mais para o seu individualismo, mas quando o negócio dói mesmo, dói fundo, que é essa dor que band-aid nenhum esconde, é onde, às vezes, sua única alternativa é se voltar para a comunidade. Tá. E aí, é isso, todo esse amor que foi empenhado e depois recebido, e muitas vezes é onde, por isso, a gente vê muitos montam ONGs ou começa a se doar mais, porque tanto o choque da dor que aí você lembra da perda. Vocês não acham que isso tem a ver necessariamente, como é no seu caso também, pela questão da religiosidade? Não. Não. Cada pessoa tem uma crença, mas veja, a religiosidade ela pode dar conforto para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas não dá, né? Algumas pessoas se dizem muito religiosas e se desesperam, não, se revoltam mais. E algumas pessoas que não são tão religiosas se organizam rapidamente, porque eu já ouvi depoimentos muito lindos de mães saindo de lutos muito sofridos, que diziam: eu quero viver para fazer jus à existência do meu filho. Exato. Porque eu não posso, eu que estou viva, levar uma vida pífia, sendo que ele que morreu merecia levar uma vida boa. É muito interessante, como se dissesse, a vida é tão preciosa e ele perdeu. Eu vou estragar minha vida, eu vou me matar. Tem uma coisa que realmente volta como uma forma amorosa. O luto só não anda quando ele engancha em alguma outra coisa que aí você tem que ouvir em análise ou num tratamento. Mas eu acho que justamente com o avô, o Lula, acontece isso. É a resistência, é você, o próprio depoimento dele na hora do enterro, né, que ele ia provar para o Arthur. Então, eu acho que isso é uma semente. Sim. É uma semente que cai no chão e vai brotar. Sim. Que a gente morre para viver. Não? Então, eu acho que é isso que eu acredito, que o sofrimento dele é imenso, mas que dentro dele vem eu vou cumprir o que eu falei para o meu neto, o que eu vou fazer. O que ele fez já nesse gesto, ele já está fazendo uma promessa para manter este neto vivo. Isso, exato. Ele mantém o neto vivo nesse lugar. Você faz pelo outro que não está lá, mas que está lá, que se mantém ele vivo. É muito lindo. Bem lembrado, Inês. E eu estou lembrando, na hora que você falou dessas pessoas, a Marisa foi uma morte em que foi polêmico, vocês lembram de tudo aquilo que se passou, em porta de hospital, nas discussões, mas ela foi uma pessoa que morreu e deu a vida, porque todos os órgãos, o que foi possível, e foram vários, foram doados. Então, eu acho que
que é isso, né? É você se reviver Tem várias e formas superar, né? A se gente reviver. vai fazer um rapidíssimo intervalo e volta em seguida. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com a psicanalista Vera Iaconelli. Vera, o ex-presidente Lula, no caixão do neto, prometeu a ele que iria levar para o céu para ele o atestado de inocência, e fez referência ao fato de que o Arthur sofria bullying por ser neto dele. Era até discriminado, não era convidado para algumas festas da classe. Aliás, queria registrar a belíssima nota que a escola fez, muito além do que normalmente se faz nessas horas, que eu acho que foi uma resposta de um tapa de luva de pelicas naquelas famílias que de alguma maneira discriminaram o menino Arthur. Tá bom, eu compreendo perfeitamente o quanto isso possa ser um motor que leve o Lula à reação. Mas nós temos um pai e uma mãe que durante muitos anos quiseram ter um filho, tiveram dificuldades até conseguir. O luto de pai e de mãe é diferente do luto do avô? O avô que vê um filho, uma nora sofrendo, sofre mais ao perder o neto? Há como dimensionar isso? Não há como dimensionar o tamanho do sofrimento, sim. porque tem avós que fazem a função total de pai e mãe, tem Sim. pais que são distantes, não é o caso ali, né? Mas o luto de pai e mãe, ele é muito insólito, ele é muito incompreensível para o sujeito, ele tem complicadores ali, porque a relação que a gente tem com os filhos, ela é muito espelhada, é quase narcísica, né? Quase não, ela é narcísica, a gente se vê muito no filho. E tem uma questão dos pais, que é um pouco diferente dos avós, não que a gente possa dimensionar a quantidade de sofrimento, que eu acho que seria um pouco injusto, mas com os pais tem um complicador. Os pais, eles se sentem totalmente responsáveis por tudo que acontece com o filho. Então, se o filho amanhã vai no oculista e o oculista fala que o cara tem miopia, herdou de mim a miopia, entendeu? O cara está viajando no intercâmbio, cai, quebra o pé, por que eu mandei no intercâmbio? Então, tem um lugar que é louco, mas que a gente tem, de se responder, se separou, não. Então, a gente vai vivendo um pouco a vida dos filhos e se responsabilizando de um jeito um pouco louco, que faz com que, a gente cuide deles até o final, mas que é exagerado. É uma certa fantasia onipotente de estar onipresente para os filhos, né, onisciente. Esquece até que eles têm uma vida deles, que a gente teve em relação aos nossos pais, que a gente fez o que a gente bem quis, os nossos pais não deram conta da gente, claro, né? Mas então aí quando o filho morre, a sensação de que você poderia ter chegado meia hora antes, ter ido para outro lugar, ter percebido que aquela febrinha, aquela mágica, né? Aquela mágica de quem já sabe depois o que aconteceu, achar que poderia ter, que deveria, não é só que poderia, porque esse verbo no passado não tem como, na condicional no passado não existe, né? Poderia, se eu pudesse eu teria feito, né? Então, e essa cobrança, esse filme que fica passando, mas se eu tivesse visto que ele estava esquisito, quantas vezes ele não ficou esquisito e não era nada, né? Então, essa culpa é diferente de, por exemplo, você saber que a sua avó morreu de velhice, ou que uma pessoa, Claro. né? Você não se sente implicado naquilo. Os pais se sentem implicados naquilo, né? E aí, em circunstâncias especiais, os avós também podem, mas é um agravante, é um a mais, né? Em algum lugar a gente acha que a gente poderia ter feito alguma coisa, uma fantasia de super-herói, né? Mas Eu acho que ele está sofrendo muito. Qualquer neto que morra ele sofreria, mas eu acho que, em especial, o Arthur, me parece que ele viveu um momento com um avô muito próximo após a morte da avó, da Marisa.
que o casal meio que foi morar junto com o Lula, né? Então, o Arthur era uma figura diária na vida do presidente durante este período. Então, eu acho que aí fica muito misturado, né? Assim, o papel do avô, o pai, né? É tudo uma coisa só, morando na mesma casa, que eu acho que faz uma diferença no modo que você se relaciona, né? Por exemplo, com essa criança. É o brincar diário, é interromper na alimentação, é ver o jogo do futebol junto, porque o menino gostava muito de futebol, e ele também. Então, eu acho que é uma dor indescritível. Você, na sua primeira intervenção, abordou essa coisa, desse movimento de ódio, né? Dessa coisa que a gente tem dificuldade, né, de assimilar, de entender. Em que medida você associa, quer dizer, isto é apenas e tão somente, se é que pode se chamar de apenas, fruto da intolerância política que o Brasil vem vivendo há alguns anos, ou é algo além disso? Olha, Juca, eu acredito que é algo além. Pelo seguinte, se a gente olhar nesse movimento político, porque assim, essa atualidade, né, esse atual governo, na verdade, tem permitido que algumas pessoas tenham legitimado seus pensamentos. Não é algo que as pessoas não começaram a pensar assim no último ano para cá. Né? É que quando nos governos anteriores, em franca democracia, conquista de direitos, inclusive da matriz africana mesmo, a questão, né, do negro no Brasil, então era vergonhoso ser racista. Era vergonhoso ser homofóbico. Então, mesmo que a pessoa fosse, ela segurava a barra. Segurava a onda, porque seria linchada publicamente, moralmente. Faltou, talvez, a gente fazer um trabalho mais profundo com essas pessoas. Né? De dizer que não é... A questão de ser racista não é que é feio ser racista, simplesmente. Sim, né? É o que o racismo implica. Sim. A questão na violência, no trato com a mulher, no trato com a criança, mostrar a consequência desses atos para ele e para a sociedade como um todo. Então, eu entendo que não é essa conjuntura. Na verdade, esse atual governo contempla e que eu acredito que também não é a maioria. Eu sendo, né, sacerdotisa, eu acredito na humanidade, acredito no ser humano. E eu não acredito que a maioria pactue com essa violência toda. É que alguns, e aí com os veículos de comunicação atuais, né, com a internet, aí parece que isso fica muito maior, multiplica muito nos compartilhar da vida, mas muitas pessoas estão se sentindo legitimadas. E as pessoas não estão, às vezes... eu acredito, talvez não estejam tendo noção da extensão disso. Porque você... Eu quero acreditar que essas pessoas, se morresse o vizinho dela, que ela viu crescer de 7 anos, mesmo que fosse daquele vizinho que ele não gostasse muito, e visse morrer da mesma forma, né, que a morte do neto do Lula, eu acredito... Eu quero acreditar que essas pessoas não se comportariam da mesma forma. Vera, a sociedade brasileira está doente? É uma boa pergunta. Ela é ou ela está? Né, eu acho que o verbo aí faz toda a diferença, porque quando a gente teve, eu vou falar gente porque é o mundo, né? O nazismo na Alemanha, né? A gente ainda tem o nazismo na Alemanha, mas a gente teve o Holocausto. Se perguntou muito se a sociedade alemã era doente, ou se estava doente, né? E o Freud foi uma das pessoas... antes, na guerra de entre 14 e 39, ele se perguntava o que estava acontecendo com o mundo, né? E a hipótese da psicanálise, ela não é muito otimista, mas ela tem saída, vamos dizer assim. O homem... A gente é racista, a gente é preconceituoso, a gente é classista, a gente tem essa tendência de se medir com o outro, é uma coisa estrutural. Só que a gente faz um pacto social onde a gente descobre que, nossa, não é que dá para viver muito melhor
se a gente considerar os outros como iguais, a vida não fica muito melhor. Então a gente vai percebendo que aquilo que a gente tem, na verdade a gente tem medo do outro. Então a gente vai criando, é porque ele é isso, porque ele é aquilo, para se defender do outro. E na hora que você começa a perceber que você pode se aproximando e que pode ser muito bom, o pacto social se institui, a gente inibe, exatamente como você estava falando, né, Adriana? Você vai, olha, não pode pegar coisa do amiguinho, não pode morder, não pode, desde pequenininho, você vai criando essa inibição, e aí a criança e os adultos vão aprendendo que vale muito mais a pena ceder o brinquedo e brincar junto do que ficar sozinho num canto sem ninguém. Então, esse trabalho vai sendo feito e a gente vai inibindo. Então, o que acontece, por exemplo, na Alemanha, que eu acho que a gente tem que fazer um paralelo, em alguns momentos históricos de muito sofrimento, ou de desesperança, ou de crise econômica, alguns grupos se beneficiam disso, fazem uso daquela raiva, daquela decepção e manipulam isso, criam uma liderança onde criam um inimigo comum. Né? Então, é o negro, é a mulher, é o pobre, é o petista, vamos criar a esquerda, todo mundo todo mundo é esquerda agora, né? Todo mundo é esquerda, né? Sim. Não, a TV Globo é um agente do comunismo internacional. Nossa, e as revistas todos os jornais, enfim, cria esse inimigo comum, aí se junta esse grupo, nós contra a Rapa, sobe no poder, prometendo de novo uma grande, né, mágica que não existe. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar que também o lulismo, quando torna o Lula um mito, e as coisas não se saem, porque não tem mito, não se saem de maneira idealizada, quando ele cai, vem essa desesperança total. E é nesse espaço que entra, outro mito. Então, a gente não pode ter mito. Tá. Nem lulista, não pode ter mito, porque quando os mitos caem, aparecem os monstros. Né? Tá. Então, o brasileiro está doente, assim como os alemães estavam doentes, assim como muitos povos passam por esses momentos. Mas eu não acho que ele seja doente, eu acho que é um povo maravilhoso, é um povo cheio de qualidades, como todos os povos são. Né? É um povo muito legal. Mas a gente ficou um tempo assim, achando que nós éramos o país dos cordiais. Isso. Que éramos... como o Brasil gosta de festa, o brasileiro gosta de abraçar, acolhedor. De beijar, acolhedor. E eu acho que se teve uma coisa que podemos dizer boa em tudo isso que a gente viveu, de 3 anos para cá, mais fortemente, foi que caiu esse mito da cordialidade. Né? As pessoas se revelando o que elas sentem, o que elas são. Sabe o que é, Inês? Aí, quer dizer, eu concordo contigo que o Brasil passou a mostrar a sua cara com mais clareza. Mas é que, na verdade, existe uma incompreensão em relação, pelo menos ao que pensou o Sérgio Buarque de Holanda, ao falar do homem cordial. O homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda é o homem que pensa com o coração, é o homem racional, não é o homem cordato, não é o homem submisso, subserviente. Sim. Porque se a gente pensar na nossa geração, o que nós já vimos de movimentação social no Brasil, poucos países fizeram. Sim. Da campanha das diretas para cá. 1 milhão de pessoas na rua para isso, 1 milhão de pessoas na rua para aquilo. Né? Não tem esta coisa só da festa. Eu estou te falando isso pelo seguinte, porque nas manifestações de 2013, lembre-se, foi durante a Copa das Confederações aqui no Brasil. Sim. E estava a imprensa do mundo inteiro aqui. O que eu dei entrevistas para jornalistas do mundo inteiro, só não falava de futebol. Eles queriam entender que raio de país é esse. Mas vocês não são o país do futebol, por que vocês estão reagindo contra, estão exigindo padrão FIFA nas escolas? Cadê o brasileiro bonzinho, carnavalesco? Não tem. Não é nem o carnaval, mas é carnavalesco no sentido da alienação. Isso. O carnaval está super implicado. Isso. O carnaval está falando de feminismo, está falando de racismo. O carnaval, por exemplo, em São Paulo, eu acho que é um dos únicos momentos que você vê pobres, ricos, classe média, tudo junto, porque a gente não tem praia, né? No Rio você tem praia. Aliás, eu fiquei olhando, fui no metrô no domingo, esqueci que tinha bloquinho e tal. Fui lá para Paulista, quando eu vi aquele monte de gente na rua, eu falei, poderia ser carnaval todo final de semana, né? No sentido da a ocupação do espaço ocupação público. do espaço público. Isso, sem não, dúvida. mas essa questão da cordialidade, eu acho que na verdade, não é o que a imagem que se transmite sobre isso. Sim. Mas aqui a Vera tocou. Ô Vera, nós estamos gravando esse programa no dia 12 de março. São agora 3h20 da tarde.
Hoje, na coluna da Vera, na Folha de São Paulo, ela trata da questão das mulheres que ganham flores dia 8 de março, e ela diz, eu prefiro que não me dê flores, se depois das flores vier a porrada, né, para fazer uma simplificação. E é muito isso, né, que nós estamos vivendo, ao mesmo tempo. Quer dizer, uma certa mercantilização de ideias generosas que acabam justificando em seguida uma violência. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas no próximo bloco. A gente já volta. Estamos de volta ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com a psicanalista Vera Iaconelli, que eu provoquei que falasse sobre esta coisa, de repente, da tentativa de mercantilizar tudo, até as boas ideias, até as ideias generosas, até as ideias mais humanistas. Por exemplo, como da igualdade de gênero. A Vera dizia, eu prefiro que não me dê flor se amanhã for para me dar porrada. Como que desenvolve isso um pouco? Eu adoro receber flores. Mas sim. Não para fingir um amor e uma dedicação que depois vão se mostrar porrada. A brincadeira é essa, inclusive, porque a moça que faz um depoimento que ela apanhou muito do namorado e ela fala, só quero dizer uma coisa para as mulheres. Ainda na cama do hospital, ela fala, eu quero dizer uma coisa para as mulheres. Não vão atrás de homens que ficam dando flor todo dia, porque isso não é a verdade. Né? Quer dizer, tem esse exagero que é para mascarar. A gente tem tantos exemplos históricos, né, de momentos que, em nome de Deus, em nome do bem do outro, né, se faz o pior. O que é a Inquisição, se não isso? Né? Então, essa inversão, né, então a pessoa fala assim, não, você não... Quando eu falei, fiz críticas importantes aí à ministra da Mulher, porque a gente está discutindo a questão do feminicídio, eu ouvi coisas em nome de Deus, em nome do bem do outro, em nome da cordialidade, coisas de meter medo. Fecha a janela da sua casa hoje à noite, porque eu vou comparecer ali. Né? Vou ter que usar uma escada grande, porque eu moro no 6º andar. Mas tem, por trás do bem do outro, uma violência, uma virulência, eu digo que é um fuzil com um rosário enrolado, decorando, né? Então, a gente está vivendo, sim, essa... E é assim mesmo que funciona, né, Juca? Quer dizer, para esconder um discurso, eu faço um outro oposto exagerado. Né? Que, por exemplo, é o que os inquisitores faziam, né? Ficavam examinando o corpo da mulher em nome da Inquisição. Então, faz a coisa mais obscena em nome da religião. E a gente tem visto isso só todo dia. Só todo dia. Então, eu acho isso bem assustador, mas bem manjado. É um truque bem antigo, né? Que é um pudor que esconde uma obscenidade. É um amor ao outro que esconde uma violência. Então, ameaças de morte por pessoas do bem. O cidadão do bem armado. Né? Quer dizer, então tem uma inversão, tem um paradoxo aí. Né? Está invertido esse negócio. Aliás, num caso de feminicídio no Rio de Janeiro, em que o namorado agrediu a menina durante 4 horas e a matou, a solução dada por um dos filhos da clã que está no poder foi dizer, se ela estivesse armada, isso não teria acontecido. Sim. Provavelmente ela teria morrido mais rápido com a arma do cara, né? Porque teria sofrido tanto. Não teria... É isso, né, Inês? Não teria sofrido tanto. Ela teria tomado o tiro do... É tão absurdo, né? Porque não se pensa políticas públicas, né? E nós, no Brasil, tivemos um avanço nos últimos anos estudando prevenção à violência, o que leva à violência, quais as formas... E no mundo inteiro se entendeu que o caminho era o desarmar, né? O desarmamento, você abrir mão das armas, porque se eu não sou um profissional da área de segurança, não sou habilitado para usar arma, minha arma, na verdade, vai servir
né, pro criminoso, porque ele já tem, além de estar preparado para qualquer coisa, ainda vou perder minha arma, né? O grau de violência pode ser maior, e dentro de casa também, né? Quantos exemplos que a gente tem de quantos acidentes com crianças, inclusive. A religião de matriz africana, as religiões tradicionais, na verdade, elas, de natureza, não têm um cunho de disputa política, né? As religiões tradicionais têm isso, né, do culto à ancestralidade, culto à comunidade, a manutenção da comunidade. E aqui no Brasil, inclusive, essa estrutura foi muito montada, inclusive, para acolher principalmente a dor feminina, né, que onde a maioria das roças tradicionais você vê que são matriarcais e tudo mais, é onde acolhe a mulher negra que já é vítima de violência, é aquela que já tem mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho e todas as violências que ela sofre. Então, nós temos uma outra postura, né? E nessa questão onde a gente tem a clareza, onde não se faz nada sozinho. No candomblé é isso, a gente não faz nada sozinho. A gente depende um do outro para o nosso culto, estando vivo e até do outro lado, né? A gente depende da sociedade que fica para continuar, para nos mantendo bem do outro lado também, e de lá a gente continua, né, depois de muito, cuidando dessa comunidade. Então, é uma cultura de cuidado, de acolhida, de acolhimento, e não de disputa. Né? Infelizmente, essa cultura judaico-cristã, né, pelo menos o que a gente tem acesso aqui, é essa da disputa ideológica, da disputa política, da disputa. Precisa ganhar sempre, né? Precisa dominar sempre. E aí foi onde usada assim, né? Foi a todo custo, assim, né? Exatamente. Desde que aí você citou a Inquisição, a gente teve as Cruzadas e por aí vai. E aí junta ainda a religião com dinheiro, com comércio, né? Com mercado. Sim, claro. Aí a gente chega na matemática que a gente está vivendo nos dias de hoje. O que faz, sem querer puxar a brasa para a sardinha da Vera, a psicanálise cada vez mais uma coisa importante, né, Vera? Mas a psicanálise a gente tem. Eu estou muito engajada também. Eu tenho meu consultório particular, sim. Mas muito numa psicanálise que vai para a rua, viu, Juca? Que vá para a rua, que vá para a praça, põe aquela cadeirinha de praia, senta e o mendigo está passando e quer conversar, conversa. A gente tem que ter o nosso consultório particular para sustentar, mas a psicanálise também a gente também está puxando a orelha da psicanálise, porque a psicanálise em 1920 tinha clínicas populares, né? E a gente tem muita inserção em situações públicas, no serviço público, muito legais. Então, a psicanálise não é só uma coisa que acontece numa clínica convencional. A gente também tem que pensar nessa clínica de rua. Mas essa não é uma ideia subversiva no momento? De esquerda do mal, obviamente. Né? Qualquer coisa é subversiva hoje em dia. Né? Agora, eu queria retomar uma questão, Juca. Retome. Assim, até pensando num exemplo do futebol. Eu não vou lembrar em que ocasião teve uma briga com o juiz e todos saíram faz anos isso, se estapearam, se mataram, foi um horror, né? E eu lembro que foi uma situação muito violenta. Só que a discussão sobre a violência do que aconteceu entre juízes e jogadores, ela sempre descambava para, era até uma coisa com o Palmeiras, eu não lembro mais. Ela sempre descambava para uma coisa de quem estava certo, quem estava errado. Gente, a questão não é quem estava certo, quem estava errado, é que não pode ser resolvido no tapa. Então, e aí a gente vai entrando em todos esses exemplos. Mas ela estava de saia ou não estava de saia? Gente, não importa, não pode ser resolvido no tapa. Então, não tem desculpa. Porque quando chegou no tapa, no tiro, você já perdeu a razão. Exato. A questão é, o pacto civilizatório as diferenças a gente tem que resolver de um jeito civilizado. Basicamente é isso, dentro da lei. Eu queria até te fazer uma pergunta. Passa. Isso não é uma coisa que se aprende? Né, ser assim, porque a sensação que eu tenho é isso. A gente tem uma escola que trabalha todos os seus conteúdos, mas a gente também deveria ter uma escola que trabalhasse os conteúdos emocionais,
né? Que nem eu vou falar de sororidade, ou feminismo, ou, sei lá, empatia. Esses conceitos, eles têm que ser aprendidos. Eu acho que o que a gente delega é para a educação pai e mãe, ou, às vezes, na escola, em discussões outras, mas não se coloca de verdade como você viver, ter esse pacto, entendeu? Civilizatório. Você está falando da chamada cultura da paz? Sim. Cultura de paz. Eu não sei se seria só da paz, mas de convivência em sociedade, como você poder ter divergência do seu colega sem querer esfaqueá-lo. Sim. Né? Então, essa coisa... eu concordo totalmente com você. Se aprende, sim, nesse convívio. E eu digo assim, entrou no elevador, bom dia, boa tarde, dá licença. Começa nas pequenas coisas. Quer dizer, existe um outro, eu olho. Né? Eu vou contar uma experiência particular. Minha filha foi trabalhar de garçonete, porque eu falei, minha filha tem que trabalhar, não tem jeito. Enquanto você vai estudando, vai trabalhando. Trabalhou de garçonete, chegou num restaurante bacaninha, e aí ela foi atender as pessoas. Só que as pessoas eram conhecidas dela, assim, né? Sim. E aí ela falou, mãe, eu fiquei tão chocada. Eu fui atender uma pessoa que me conhece, que estudou comigo. Como ela não levantou nenhum momento o olho para a garçonete... Isso, a invisibilidade. Eu falei, só que ela é uma menina de classe média alta que, de repente, se dá conta. Eu falei, filha, por que você acha que eu cumprimento só todo mundo? Porque todo mundo merece ser olhado no olho. Ela ficou tão chocada. No fim, ela nem foi falar com a menina, porque a menina não percebeu. A menina pagou a conta e não olhou. Ela falou, mãe, eu convivi com essa menina há 4 anos na escola. Vera... Então, ela sentiu o que sentiu? Sentiu o que sentem as pessoas que estão nesse lugar. Então, aí eu falei, filha, oi, ótimo. É isso que você tem que entender. Isso. Por isso que a tua mãe é uma chata que cumprimenta as pessoas, porque é maravilhoso ser cumprimentado. Eu gosto que me cumprimente. Então, é isso. Todo mundo gosta de ser visto. Pois eu te conto uma outra experiência que é fantástica, que virou livro, talvez você conheça, de um rapaz cuja tese na faculdade, na USP, foi sobre a invisibilidade dos garis, sim, que se vestiu de gari e durante uma semana foi gari na USP. Na escola dele, nenhum colega o cumprimentou. Perfeito, é isso. É isso. É isso. E acredito que nem os professores também. Então, mas Adriana, exatamente, completando, como é que o professor vai estar hoje neste lugar de alguém que administra os conflitos e fala, não, fala o que você pensa. Não, bater não pode, cara. Vontade de bater você pode ter, mas você não vai poder bater. Então agora você fala o que você... Mas você escutou o que ele falou? O que vocês acham, né? Se as crianças estão se achando no direito de atacar o professor, como é que ele vai arbitrar se ele está perdendo esse lugar, porque o pai fala, você deu uma nota baixa para o meu filho, eu quero ir aí conversar com você. Os pais estão desautorizando o professor em sala de aula porque eles estão pagando. Então, é uma coisa complexa que a gente está vivendo. Porque eu penso o seguinte, que por exemplo, essa hostilidade toda, que não é toda, é uma parcela muito pequena, né? A gente aqui dá uma dimensão maior do que ela tem, que, por exemplo, houve no velório, com a morte do Arthur, que, na verdade, que uma criança, uma adolescente, vê o pai e a mãe se referir, rir, debochar, desejar a morte de uma criança, né? Quais os caminhos que ele está apontando? Então, eu acho que isso também é uma coisa que a sociedade tem que compreender e pegar para ela, né? Porque não é... né? E aí, quando eu falo sociedade, eu quero dizer o Ministério da Educação, as secretarias da educação, municipais, estaduais, a escola lá da Conchinchina, a escola do meu bairro aqui na Zona Sul. Quer dizer, cada tem a sua responsabilidade de ter uma educação cidadã, que é uma coisa que a gente não encontra, porque você quer que seu filho saiba ler e escrever. Né? Isso é um dos princípios, até porque para ler, e tem muita gente que aprende muito mal, não sabe interpretar texto, e aí a gente também está vivendo isso, né? Leituras mal feitas da realidade. Então, sabe, como é que a gente muda isso? Como é que a gente faz uma pessoa entender a dor do outro, ter empatia pela dor do outro? Eu acho que é o nosso grande desafio. Então, aí, não é puxando a sardinha, né? Para a sua base. Para a minha base, mas eu acho que uma das coisas onde o candomblé
onde foi o único lugar, a única religião que eu já cheguei adulta, cheguei com 20 e poucos anos, onde eu realmente me senti contemplada. Né? E depois, quando eu fui estudar e tal, eu entendi um pouco por quê. Porque os candomblés são pequenas ilhas daquela comunidade tradicional lá de África, né? Ilha distante, mas são pequenas ilhas de conceitos, de valores. E a estrutura hierárquica dentro do candomblé é um pouco, né, nessa referência. Por que eu estou citando isso? Porque eu acredito, porque assim, a gente vê, são os pais culpando a escola e a escola culpando os pais. E eu acredito que a educação é responsabilidade de todos nós. E enquanto a gente não assumir isso, né, as coisas nunca vão mudar. Onde eu brinco, em casa, a maioria dos filhos de santos são jovens, universitários, de universidade pública, negros, e às vezes passam por tudo quanto é situação racista dentro das universidades. E às vezes eles chegam muito bravos em casa. E aí eu brinco às vezes com eles, tipo, você brigou, aí você perdeu a oportunidade pedagógica. Né? De pegar aquele que, enquanto jovem principalmente, que ele não parou igual sua filha, não teve ainda a oportunidade de refletir sobre o lugar de privilégio dela, não é? E então, de você usar, tudo bem que às vezes é difícil de engolir, mas a gente tem que se colocar no papel de educador constantemente, seja da criança, seja do vizinho, porque eu sou bem o perfil da avó mesmo, né? Onde eu convivo. Se eu ver uma criança destratando a mãe, eu intervenho. Eu acabei de passar por isso. Eu intervenho, fiz isso essa semana, meu marido ficou chocado. E a criança parou, porque você vê a mãe totalmente vendida no meio da rua, com uma criança de 3 anos de idade, a ponto de se jogar. E eu, menino, o que é isso? E ela olhou depois, num momento se assustou, depois quando ela viu que eu, né, fui incisiva, porque as mães, inclusive, têm medo hoje de chamar a atenção dos filhos no meio da rua, porque acha que ninguém quer educar, mas cobra o papel da mãe, que parece que é só da mãe, de educar esse ser. E eu entendo e pratico isso, que a educação é obrigação de cada um de nós. Claro. Não Claro. só do Estado e não só da família. Claro. Eu passei por uma situação muito interessante. Eu, numa entrevista, assim, ao vivo, eu falei a palavra denegrir, que é uma palavra que está super na berlinda, Sim. porque vem, né, da origem, assim como o boçal também, é uma Sim. palavra complicada, a gente usa, mas é uma complicada. palavra Enfim, conceito aí eu de falei, denegrir, blá, blá. E aí eu recebi uma mensagem super educada de um rapaz negro. Eu já sabia dessa história, mas sabe Sim. quando escapa? Pô, Sim, ao sim, vivo sim. tem isso, né, Ju? Sem De repente dúvida. sai. E aí ele falou assim, olha, gostei muito da sua entrevista, papai, mas você usou uma palavra que a gente está usando, inclusive, para falar positivamente. A gente pode usar denegrir, eu achei super interessante, eu não sabia disso. Eu achava que não podia usar denegrir. Ele falou, pode usar denegrir, mas para falar assim, como positivo, né? Isso. O escurecimento da família. E eu achei aquilo genial. Eu falei, olha, super agradeço, que legal você me explicar isso aqui para a vovozinha, obrigada. E pus na minha página e começou uma discussão super legal com as pessoas educadamente, falando, nossa, mas eu vi a origem, porque tem uma polêmica, tem gente que acha que não, tem gente que... Eu falei, gente, não interessa se é exatamente isso ou não. O que interessa é essa discussão Isso. respeitosa, que a gente Isso, pensa. isso. Então, assim, vai sair um denegrir, vai sair judiação, vai sair boçal, vai sair denegrir, degenerado, que vem de gênero, vai sair um monte de bobagem. Mas a questão é você dar um passinho para trás e falar, desculpa aí, eu concordo que isso aí não é legal. Isso. Você entendeu? Então, esse movimento que a gente tem que fazer não é de não posso falar mais nada que eu vou falar bobagem, é de tu fala assim, olha, eu não gostei Não, dessa... tem ótimas discussões. Eu, uma vez na rádio, na CBN, eu disse, a situação para o lado do Corinthians está preta. E houve uma ONG que pediu espaço, direito de resposta. Porque... Eu falei, não, tudo bem, vamos fazer. Agora, no dia que eu disser também, e já disse algumas vezes, me deu um branco, eu vou querer... Aí, é isso, é claro, né? Porque é assim que dá.
Infelizmente, nós estamos chegando ao fim. Vera, eu queria que você encerrasse esse programa, que, puxa vida, para mim foi da maior utilidade, a delicadeza com que vocês trataram de temas tão sensíveis. Mas, enfim, se é possível para a psicanalista Vera Iaconelli terminar o programa olhando para o Sandro, para a Marlene, para o ex-presidente Lula, enfim, com uma mensagem de esperança, de força, de, sei lá, de resistência. É difícil, mas eu diria que a gente tenta recolher aquela experiência maravilhosa que a gente teve com os filhos e as pessoas que a gente chama ao longo da vida e transformar isso em alguma coisa que eles pudessem se orgulhar da gente. Por mais impossível que no começo possa parecer, que esse foi o tempo dele, essa foi a história dele, e a gente vai ter a nossa, e ninguém tem poder sobre isso. Seria muita onipotência ficar nesse lugar, mas eu acho que é uma mensagem de coragem e amor, né? Bonito. Este foi o tempo dele, é bonito. Inês, muito obrigado. Adriana, muito obrigado. Agradeço. Vera, eu agora me comovi. Você sabe que você pode ver este programa no YouTube, você pode ver a TVT no YouTube, você sabe que o programa volta quinta-feira que vem, 10 horas da noite, e você sabe que desesperar jamais.